Olá, sétimo ano, professor Esquilace, tudo bem? Então hoje a gente vai dar continuidade, nós vamos ler aqui um material sobre os ecossistemas brasileiros, tá? Então esse material é sobre o período de 8 de setembro, desculpa, até 17 de setembro. Lá no final você vai ter as atividades para você responder, depois de você ter lido, entendido o texto, refletido sobre ele e aí poder tranquilamente responder. Como esse texto ele é um pouquinho longo, eu não vou ler totalmente ele. E tanto é, assim, nós vamos deixar um finalzinho para ler depois na próxima semana, junto com a correção da atividade, tá? E só para vocês saberem, na atividade, eu vou até mostrar. Quer ver? Isso aqui está todo o material. Aqui, ó. A atividade ela começa na 7 mesmo. Por quê? Porque antes tinha o material, o texto sobre os biomas do planeta. Então, até a pergunta 6 era sobre os biomas do planeta. Então, nós vamos da 7 até a 10 é sobre os biomas brasileiros. Tá bom? Então é isso. Então, vamos começar a leitura. Principais ecossistemas brasileiros. Então, é bem interessante você observar essa imagem aqui embaixo, porque ela deixa bem claro onde estão cada um deles, que a gente vai ler agora. Então, vamos lá. Domínios morfoclimáticos. As paisagens naturais do Brasil podem ser agrupadas em domínios morfoclimáticos, que é um conceito proposto pelo geógrafo brasileiro Assis Absaber. Que é que legal, eu já assisti palestras desse geógrafo aí, muito legal mesmo. Cada domínio é definido por uma área geográfica onde há predominância de certas características de clima, de relevo, de hidrografia. Né? Hidrografia são os rios nessa região, a vegetação e também o tipo de solo. Os domínios morfoclimáticos são, assim como os biomas, uma maneira de caracterizar a fisionomia das áreas naturais. Assim como nos biomas, um domínio morfoclimático ele pode conter um ou mais ecossistemas. Segundo Absaber, o Brasil pode ser dividido em 6 domínios morfoclimáticos: o amazônico, atlântico, do cerrado, das caatingas, das pradarias e das aroeiras, e faixas de transição. Cada um deles apresenta de maneira genérica um ecossistema dominante. Então você tem aí no vídeo, né? Porque no material impresso não dá para ver que ele é em preto e branco, mas no vídeo dá para ver legal. Ó, em verde, então, nós temos o amazônico. Aqui, nesse verde, o cerrado. Nesse rosa, o atlântico. Nesse marrom, as caatingas. Nesse alaranjado, as araucárias. Nesse roxo, as pradarias. E tem esse amarelo bem clarinho aqui, que são as chamadas faixas de transição, que a gente vai ver isso depois, tá bom? Então, sobre as faixas de transição, aproveitando para ler a legenda, elas são áreas de encontro entre domínios, nas quais as mudanças nas características do ambiente ocorrem de maneira gradual. Então, no A, você tem as matas dos cocais, que é uma faixa de transição entre os domínios amazônico, do cerrado e das caatingas. E o B, que é o Pantanal Mato-Grossense. É uma área de transição que apresenta características de domínios amazônico e do cerrado. Continuando a leitura. Vamos lá, vamos começar pelo domínio amazônico. Em sua maior parte, o domínio amazônico está localizado no território brasileiro. O ecossistema dominante é a floresta tropical, a qual apresenta imensa biodiversidade. O clima ele é marcado por chuvas abundantes e temperaturas elevadas durante todo o ano. Abriga o rio Amazonas, que é o rio mais caudaloso do mundo. Na época das chuvas, muitos rios alagam extensas áreas de seu entorno. No geral, os solos não são profundos ou especialmente férteis, mas o aporte de luz e água é muito grande. Por isso, a sua vegetação é exuberante. Ela é composta de árvores de alturas diversas e formam diferentes estratos ou camadas da floresta.
além de muitas plantas epífitas e cipós. Plantas epífitas são aquelas que vivem em cima de árvores, por exemplo, né? Plantas que usam a árvore como um suporte, vamos dizer assim. A floresta abriga grande diversidade de animais, que exploram desde a copa das árvores mais altas até o solo. Abelhas, borboletas, besouros, pererecas, jacarés, serpentes, papagaios, araras, tucanos, árpias, macacos, onças, preguiças e botos. São alguns dos animais que podem ser encontrados nelas. Em razão do desmatamento para a criação de pasto, né, para colocar gado para ficar andando em cima, e do estabelecimento de povoados e da exploração de minérios sem nenhum planejamento, mais de 15% da área original desse bioma já foi profundamente alterada, descaracterizada ou destruída. Entre as atividades que mais ameaçam a floresta estão a caça e a pesca predatórias, as queimadas, a exploração da madeira, a mineração e a agropecuária. Então você tem aí 3 imagens. Aqui em cima você tem uma árvore, né, característica dessa região do domínio amazônico, que é a sumaúma. O nome científico é Ceiba pentandra, que é uma árvore que chega a medir até 50 metros de altura e que compõe os estratos mais altos das matas da várzea da Amazônia. Isso é na Estação Ecológica de Paineira, que é na Alta Floresta, no Mato Grosso. Tá, uma foto de 2007. Embaixo você tem a foto de um boto cor-de-rosa, nome científico Inia geofrensis, que ele mede entre 2 metros e 2,30 m, e é um animal que vive nos rios da Amazônia. Essa foto foi tirada em Novo Airão, no Amazonas, em 2010. E por último, aqui embaixo, você tem uma vista aérea da vegetação da Amazônia e do trecho do rio Carapijó. Isso foi tirado da região de Barcarena, no Pará, em 2013. Outro domínio, bom, só para entender, né? Olha aqui, ó, todo esse verde aqui é o amazônico. Agora nós vamos ver esse que está na faixa que é rosa, que é o Atlântico, o domínio Atlântico. Então vamos lá. Localizada no litoral brasileiro, a Mata Atlântica é o ecossistema característico desse domínio. Apresenta temperaturas médias relativamente elevadas e muitas chuvas. Abriga uma das maiores biodiversidades do mundo, com muitas espécies endêmicas, quer dizer, que só existem ali. Possui solo, no geral raso, grande aporte de luz, quer dizer, recebe muita luz ali, de água, e a vegetação é densa, porque ela é formada por várias espécies de planta, palmeiras, guapuruvus e muitas epífitas, como orquídeas e bromélias. Como eu disse, são aquelas plantas que vivem grudadas, né, usando árvores para viver em cima, tá? Há a formação de diferentes estratos florestais que abrigam grande variedade de organismos. Alguns dos animais típicos são a jaguatirica, a preguiça de coleira, o mico-leão dourado, o bugio, o sagui e a jacutinga. Atualmente, a Mata Atlântica encontra-se muito devastada, restando apenas pequenos fragmentos florestais espalhados ao longo da costa brasileira. A intensa ocupação humana na região reduziu as áreas nativas para cerca de 8,5% do seu território que era original, né, o seu território original. Então, do que ele era, hoje só tem 8,5%. Segundo dados de uma fundação chamada SOS Mata Atlântica, que trabalha só com a Mata Atlântica. As principais ameaças a esse bioma são a caça predatória, também a agropecuária, extração de madeira e as expansões urbana e industrial, um pouco parecido com a amazônica, né? Então vamos acompanhar agora as imagens para poder ilustrar o domínio atlântico. Você tem aqui, ó, a presença de plantas epífitas, que é uma característica da Mata Atlântica. Então na imagem é possível observar um grande número de bromélias em troncos de árvores no Parque Estadual Carlos Botelho, São Miguel Arcanjo, São Paulo, 2007. Olha, eu conheci esse parque, fica perto da região de Sorocaba, perto de São Paulo. Embaixo você tem o mico-leão dourado, o nome científico dele é Leotóficus russalia. Ele mede cerca de 30 centímetros de comprimento, sem considerar a cauda. É um animal endêmico da Mata Atlântica, quer dizer, ele é típico da Mata Atlântica e atualmente está em risco de extinção.
E essa é uma foto do Zoológico de Sorocaba, em São Paulo, né, de 2014. E você tem embaixo aí uma vista aérea de uma região conservada da Mata Atlântica, na Estação Ecológica da Jureia Itatins, que fica em Peruíbe, em São Paulo, uma foto de 2010. Tá? Agora nós vamos ver o domínio Cerrado e depois da Caatinga, mas vamos ver onde fica lá na imagem. Ó, Cerrado é esse aqui em verde mais escuro, e a Caatinga é esse marrom, fica mais na região do Nordeste, e a Caatinga mais aqui na região do Centro-Oeste do Brasil. Tá? Só para vocês saberem, isso aqui não é o que tem hoje, tá? Ribeirão fica mais ou menos aqui nessa região. É meio que uma região de transição também. Ribeirão tem um pouco de Mata Atlântica, um pouco de Cerrado, né? Mas você vê pouca coisa disso em Ribeirão ainda, porque já foi tudo devastado. Sobraram poucos remanescentes, né? E vocês já viram aí, né? Um dos remanescentes já foi a matinha na entrada do bairro que colocaram fogo. E é interessante essa matinha sumir, né? Porque aí pode construir condomínio ali. Então, costuma ter muito jogo de interesse, incêndio criminoso, para conseguir, às vezes, construir um condomínio, um conjunto de casas. Tá? Muito triste essa situação. Foi o que a gente viu ali na Mata Atlântica, né? A questão da invasão, expansão urbana. Bom, então vamos lá para o domínio do Cerrado. Localizado principalmente na região central do Brasil, como eu tinha dito lá, né, ocupa cerca de 20% do território nacional. O ecossistema dominante é o Cerrado, que apresenta clima quente, com períodos alternados de chuva e seca. Durante o inverno, que é o período de seca, a ocorrência de incêndios naturais, porque é um importante fator ecológico nesse bioma, pois influencia o ciclo de vida de diversas espécies vegetais. Existem incêndios naturais, mas também existem muitos incêndios criminosos, né? Principalmente hoje pela expansão da agropecuária, da expansão urbana e o que for. Os solos, no geral, eles são ricos e profundos, e a vegetação ela é composta de árvores de pequeno porte, com caules tortuosos e raízes profundas, como a lobeira e o pequi, comumente intercalados em grandes áreas de gramíneas. Tamanduás-bandeira, tatus-bola, veados campeiros, capivaras, lobos-guará, onças pintadas, sussuaranas e emas são espécies representativas do cerrado. Cerca de 40% da área original desse bioma ele foi modificado pelo ser humano para a exploração dos recursos naturais, como eu disse, né, a agropecuária e também a mineração. A contaminação de rios e solos pelo mercúrio usado nos garimpos, as queimadas e os demais desmatamentos criminosos promovidos com o intuito de expandir as áreas para a agropecuária e para a extração de madeira são as principais ameaças. Então, tudo uma questão de fator econômico, né? Destruir para uma minoria ter retorno financeiro. Então tá aí, em cima você tem o fruto do pequi, que é uma espécie muito comum do cerrado e é muito apreciado na culinária. Eu já comi esse pequi e é interessante, porque você não pode morder ele, porque ele é cheio de espinho. Né? Então, se você morde ele, o seu céu da boca fica cheio de espinho. Mas é muito gostoso, eu já comi. Embaixo você tem um tatu-bola do Nordeste, né? O nome científico Turipiltus tricintus, ele mede cerca de 36 centímetros de comprimento. É uma espécie endêmica do Brasil que vive no Cerrado e na Caatinga. Ele foi escolhido como animal símbolo da Copa do Mundo de Futebol que ocorreu no Brasil, lá em 2014. O fiasco do 7-1. E por embaixo você tem uma imagem, né, uma vegetação típica do Cerrado, que é encontrada aí, no caso aí, no Parque Estadual dos Pirineus, nos arredores da cidade chamada Pirenópolis, que fica em Goiás, que é uma foto de 2008. Então você pode notar aí o predomínio de gramíneas, né, e de árvores de médio porte de distribuição esparsa e com troncos retorcidos. Então a vegetação é mais distribuída, não tem aquela vegetação alta como na mata, no domínio atlântico e no domínio amazônico. Agora, o domínio das caatingas, ele se distribui pelos estados da região Nordeste e por Minas Gerais. Nesse domínio predominam o ecossistema caatinga e o clima é semiárido,
caracterizado por calor intenso, baixa umidade e pouca chuva. Em alguns casos, a seca chega a durar 9 meses. A vegetação da caatinga é formada principalmente por plantas como os cactos mandacarus e o xique-xique e árvores como a barriguda e a mangaba. Essas plantas, chamadas xerófitas, elas apresentam adaptações que lhes possibilitam viver em ambientes secos. Lagartos, serpentes, roedores, sapos cururus, asas brancas, cutias, gambás, preás e veados catingueiros são alguns dos animais comumente encontrados nesse domínio. Mais de 30% da cobertura original do domínio da caatinga foram devastados pela agricultura e pela pecuária. Atualmente, a maior ameaça a esse domínio é o desmatamento, cujo intuito é a utilização da madeira como combustível e também para a construção de casas. Então você tem aí imagens apresentando para você um pouco desse domínio da caatinga. Então você tem aqui uma arara azul de Lear, nome científico Anodorhynchus leari. Ela tem cerca de 70 centímetros de comprimento, é uma espécie que está ameaçada e que vive praticamente somente na caatinga. É uma imagem aí tirada em Raso da Catarina, em Jeremoabo, na Bahia, uma foto de 2006. Do lado você tem um xique-xique, que é o tipo de um cacto, né? O nome científico Pilosoceures guenelli, e tem 4 metros de altura. É uma planta típica da caatinga, que apresenta caule capaz de armazenar água e folhas modificadas em espinho. Então, na verdade, os espinhos dos cactos são um tipo de folha, tá? Uma folha adaptada. E eles estão adaptados, são adaptações, né, que contribuem para diminuir a perda de água para o ambiente. É uma foto de Casa Nova, na Bahia, de 2014. E, por último, você vê aí, durante a breve época das chuvas, a caatinga ela fica verde e vibrante. E isso é uma foto em Ibicoara, na Bahia, também em 2018. Continuando, agora o domínio das araucárias e das pradarias. Vamos voltar lá para ver onde fica. O domínio das araucárias está em laranja aqui e das pradarias está em roxo. Domínio das araucárias. Distribui-se pelos estados da região sul e pelo estado de São Paulo, como a gente viu lá na imagem. O ecossistema dominante é a mata das araucárias. Em geral, as regiões desse domínio apresentam altitudes superiores a 600 metros e clima ameno, com inverno rigoroso e verão chuvoso. A vegetação ela é composta predominantemente do pinheiro do Paraná, ou chamada araucária, com o nome científico Araucária angustifolia. O domínio das araucárias sofreu intensa interferência humana, principalmente devido à exploração da madeira da araucária. Atualmente, a área desse domínio ela está reduzida a menos de 1% do seu tamanho original, e a araucária é uma espécie em risco de extinção. Então, aquela imagem que nós vimos do mapa lá é como era originalmente as regiões, né, os domínios no Brasil, que com o tempo foi diminuindo em função de todas essas situações que a gente observou aí de exploração de madeira, desmatamento, queimada, urbanização, né, tudo isso. Então você tem aqui em cima, desculpa, cones, cerca de 20 centímetros de diâmetro, de sementes, que é o pinhão da araucária. Quem já comeu pinhão, principalmente na época de festa junina, é a semente da araucária. Então, o pinhão ele é cozido ou assado e é muito apreciado na culinária, como eu falei, principalmente na época da festa junina. Você tem a imagem de uma gralha azul, que é a Cyanocorax cerulens, tem cerca de 40 centímetros de comprimento. Ela estoca, ela enterra no solo várias sementes de araucária. Então, e nesse processo, ela os dispersa, o que permite que algumas delas germinem e colonizem novas áreas. É uma foto em Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul, em 2017. E embaixo aí você tem a mata da araucária. A araucárias, né, que tem cerca de 35
centímetros de altura. Isso é uma imagem do Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do Sul, também, no Rio Grande do Sul, uma foto de 2012. Do lado direito, nós temos os domínios das pradarias, como nós vimos lá mais para o sul, perto mais do Rio Grande do Sul. Localizado no sul do Rio Grande do Sul, esse domínio é conhecido como Pampa. O clima é ameno com estações bem definidas. As chuvas ocorrem ao longo do ano, não havendo períodos longos de seca. A vegetação predominante é de gramíneas, com a presença de arbustos esparsos. São animais comumente encontrados nesse bioma os tatus, os orrilhos, os cachorros do mato, os guaxinins, os gatos dos pampas e os marrecos. Mais da metade das formações originais do Pampa foi degradada, dando lugar principalmente a pastos para a criação de gado e para a intensa atividade agrícola de grãos e cereais que ocorre na região. Desculpa, engasguei aqui. Então você tem aqui, isso é interessante, a erva mate, né? O gaúcho que vive mais na região sul, ele toma o chimarrão, que é feito um chá de uma planta que é essa que está aí, que é a erva mate, a Ilex paraguariensis, tem cerca de 10 metros de altura. Ele é muito consumido, como eu disse, em chimarrão, tererês e chás pelo Brasil todo. Em áreas de cultivo, é comum podar os pés para facilitar a colheita, entre outras razões. Uma imagem de São Mateus do Sul, no Paraná, em 2014. O quero-quero, que vocês já devem ter visto, porque ele tem muito na nossa região também, né, o Vanellus chilensis, ele tem cerca de 30 centímetros de altura. Ele ocorre por todo o país, mas ele prefere áreas abertas e planas, sendo abundante nessas pradarias. É uma imagem do Jardim Botânico de Curitiba, no Paraná, em 2008. E embaixo, por último, você tem as emas, que é a ré americana, e o gado, que é o Bos taurus, que é uma espécie introduzida aí, como eu disse, né, para a agropecuária. Pastam em paisagens do Pampa, na área de proteção ambiental de Ibirapuitã, Santana do Livramento, lá no Rio Grande do Sul, uma foto de 2017. E, deixa eu só ver. Então, eu vou deixar para falar do ecossistema aquático e manguezal no último. E a gente termina aqui falando das faixas de transição. As faixas de transição são áreas que apresentam características dos domínios que a cercam. Nessas áreas, as alterações de relevo, vegetação e clima são graduais. O Pantanal mato-grossense e a Mata dos Cocais são faixas de transição entre diferentes domínios. Então, como nós vimos lá na imagem, né, as matas dos cocais é uma paisagem característica da transição entre os ecossistemas amazônico, caatinga e cerrado. E a Mata dos Cocais está localizada principalmente nos estados do Maranhão e do Piauí. Sua vegetação é composta predominantemente de palmeiras babaçu, buritis e carnaúbas, que são plantas de grande importância comercial, dos quais se extraem óleos, ceras, fibras e madeira. Então você tem aqui uma imagem, o fruto do babaçu, que é o Atalea speciosa, onde cada fruto mede cerca de 9 centímetros de diâmetro. Ele é muito utilizado para produzir óleo e entre outros produtos. Uma foto de Rio Branco, no Acre, em 2015. E aí você tem uma imagem dessa mata, né, paisagem palmeiras de buriti, que é Muiritia nexuosa, até 35 metros de altura. Isso é um trecho da Mata dos Cocais, às margens do rio Preguiças, tá? No Maranhão. E eu não consigo ler ali o nome da cidade. Tá? E do lado direito, por último, né, a última faixa de transição, o Pantanal mato-grossense. O Pantanal é uma grande planície inundável que se localiza na região da bacia do Rio Paraguai, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Apresenta características dos ecossistemas floresta amazônica e cerrado. Então, nessa região, há duas estações bem definidas. O verão chuvoso, que vai de outubro a março, com temperaturas altas, e o inverno seco. E o inverno seco, que é de abril a setembro, com temperaturas mais amenas. Na época de chuvas, boa parte dos terrenos fica alagada, formando lagoas que secam no inverno.
A vegetação ela apresenta similaridades com a floresta amazônica e com o cerrado, além de espécies características de águas alagadas, como o aguapé e a vitória régia. O Pantanal abriga um grande número de espécies animais e vegetais, muitas das quais podem ser encontradas em outros domínios brasileiros. Embora o Pantanal tenha preservado boa parte da sua cobertura original, a expansão da agropecuária, a produção ilegal de carvão vegetal e a caça e a pesca ilegais ameaçam esse ambiente. E você tem aqui, então, um tuiuiu, que é o jabiru mictéria, tem cerca de 1,30 m de altura, e ele é considerado a ave símbolo do Pantanal. Uma foto em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, de 2011. E aqui embaixo, uma vista aérea da região do Pantanal na época da seca, também em Corumbá, Mato Grosso, em 2017. Tá? Então, olha o rio e toda essa vegetação nessa faixa de transição. Então é isso, gente. Eu vou deixar essa parte aqui para a gente ler no próximo vídeo. E aqui as perguntas para você responder, lembrando que ela começa na 7, não está faltando nada, não começa na 7 e vai até a 10. Então, se você ler o texto, né, inclusive o que a gente não leu ainda, você pode ler, fica muito tranquilo para responder essa atividade. Aí no próximo vídeo a gente lê sobre ecossistemas aquáticos e manguezal, para que esse vídeo não fique muito longo, tá bom? Então, um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. E boa atividade. Lembrando que você fez atividade, tira a foto, coloca lá no Google Sala de Aula. Se não tiver como pôr, me manda por e-mail, tá bom? Para eu saber que você está fazendo atividade. Um abraço, tchau.